foi de bus? Eu fui com os filhotes, eu de voltar. Sim. Eu tive trombose parcial. Mas depois da cirurgia? Não, depois da cirurgia da coluna? Sim, depois da cirurgia da coluna. Eu fiquei muito tempo fora. E quando eu desci da cama no hospital, eu tinha uma coisa assim, o doutor, mas que engraçado essa dor na perna. Daí eu falei isso. Ele já ligou com uma lâmina, direto assim. A perna já está indo, a minha paciente Dona Grazi, já está indo aí, mas na mesma. Sabe, eu entreguei com o meu hospital e aí eu disse assim, quando eu fiz o exame, já viu que é trombose. Ainda bem que era cancelado. Porque se já tivesse subido o pirosão no pulmão, a primeira coisa que ia estar com o. Daí eu fiz o tratamento, coloquei a meia, depois eu vim para a meia. Usei muito tempo para a meia. Já ficou com as pernas assim, Não, estou esperando. Tá te poupando, né? Claro. Aí eu tive uma dor para a meia, terrível. Meus amores, deixa o quadril aproximado do rodapé, mais ou menos 2 palmos. Ou 1 palmo e meio. Entrelaça as mãos embaixo da cabeça, ou segura o bolster das laterais, ou vai no caminho do entrelace ou entrelace. Isso. Deixa as pernas soltas. Descanse no olhar. Fabiana, acho que eu vou botar um vivente aqui do teu lado. O Mônica. Tu vai um pouquinho pro lado do Vitor? Tava ali, eu puxei, mas E eu faço mais do lado. Então, acho que ele abrindo aqui, acho que vai dar espaço. tava ali, eu que puxei mais pro meio, achei que tava de dono. Tava de dono da casinha? Aham. Mas ah, grande. Era muito estranho. Boa tarde. Todo seu. Tá aí, meus amores, afastem as pernas. Mais ou menos na largura do quadril. Solta os pés. E venham selando o dia de vocês, entregando de olhos fechados. Abrindo a percepção para o corpo. Coluna aberta. As escápulas abertas. E a partir da coluna, das escápulas, esse elevar de braços, que cada um aqui customizou conforme a sua necessidade. Perceba isso. Abertura do peito. Esse relaxamento dos órgãos internos. Região pélvica solta, com as pernas soltas na parede. Venho marcando a abertura de prática. A partir desse espaço de silêncio no corpo. O silêncio entre os pensamentos, um que vem, vai, e nos espaços existe um silêncio. E o silêncio entre os ruídos próximos e distantes.
Deixa o ritmo interno chegar. Essa mudança do ritmo. Devagar, vem tirando os braços da posição. Joelhos dobrados, pés na parede, rola de lado. E sentem, colocando o bolster lá no rodapé, sentem no bolster. Eu quero que vocês sentem no bolster e coloquem as costas bem apoiadas na parede. Quadril bem apoiado, usando o movimento de virar. Cruzando a direita na frente. Faz um cruzamento fechado. E deixa as costas bem apoiadas, com os ombros na parede, com as mãos em cima das coxas, com os ombros relaxados. E fechem os ombros. Lentamente comecem a empurrar as laterais dos pés para o chão. Pressione essas laterais que estão tocando e vai empurrando as coxas para baixo, com a coluna apoiada na parede. Vai crescendo. Haroldo, leva o teu lombar um pouquinho mais para trás. Se você consegue. Aí. Eu quero que vocês deixem a lombar bem conectada, o máximo que pode lá ao quadril. Pressione as laterais dos pés e a coluna cresce. Tu vai empurrando a coluna lá para cima. O que, que vai acontecer? A lombar, ela vai deslocar da parede. E é isso mesmo. Então, a coluna vai crescendo. Tu vai empurrando as laterais dos pés, joelhos e fêmur para baixo. É uma extensão de coluna. Sandra, relaxa os ombros. Isso. Só cresce a coluna com os ombros bem relaxados. A coluna vai crescendo e tu vai empurrando as coxas para baixo. Sinta a posição. Uma posição um pouco mais ativa, mas ainda fazendo parte da abertura. Vai empurrando as coxas, vai empurrando os joelhos, vai empurrando a faca dos pés no chão, abrindo teu peito, sugando um pouquinho teu abdômen e a coluna crescendo. Tu criando espaços entre as vértebras. Relaxa tudo e troca o lado. Cruza a esquerda na frente. Organiza novamente o quadril bem apoiado, bem para trás, bem conectado com a parede. Encosta lá as costas, coluna. Deixa as mãos relaxadas, os cotovelos um pouquinho flexionados, Silvia. Agora comecem a ativar os pés, empurrando os joelhos e fêmur para baixo. E a coluna vai crescendo, crescendo, crescendo. E deixa ela de forma bem orgânica sair da parede, a lombar. Abre a tua percepção para essa posição.
cessa essa ação, cruza novamente a direita na frente. Trocando o cruzamento de pernas. Agora pressiona os pés, de novo, pressiona as pernas e cai numa flexão para frente. Com essa pressão dos joelhos e das coxas para baixo. Daí, Vitor, vai na lenta, tá? Bem nesse lugar de perceber, a gente tá vendo como é que tá, né? Então, vai na lenta. Tem alguma sensação nessa posição? Mas é na perna. Tá. Então, tu dosa isso, tá? Sandra também dosa. E todos aqueles que tiverem perrengues de quadril, de lombar, encontrem o ótimo de vocês nessa posição. Observem essa flexão para frente. E desse lugar comecem a estender os braços com as palmas das mãos no chão. Vitor vai empurrando a coluna para trás, criando esse espaço. Essa extensão de braços, de pele dos braços, pele das axilas. E se está tudo bem, Fabiano, Miguel, Haroldo, entrem no quadril, levando as mãos lá para frente. Fátima. Retorna o tronco, olhos fechados, faz uma pausa com a coluna apoiada na parede, respira. Venho trocando o lado, cruzando a esquerda na frente, fazendo o cruzamento bem fechado. Cruza, traz os calcanhares para frente, organiza mais o teu quadril lá atrás no bolster e cai numa flexão para frente. E já venho, gente, empurrando essa faca dos pés no chão, empurrando os joelhos e o fêmur para baixo, flexionando o tronco para frente. Miguel, foi. Aí. Chegou lá no ponto que está agradável dentro do quadril, vai fazendo a extensão de braços. O Vitor controlando a sensação na perna. Empurrando as coxas para baixo, empurrando o pé. Deixe a posição trabalhar para você. Retorna o tronco. Vocês vão juntar a sola dos pés, deixando os dois palmos e vão cair numa flexão para frente. Deixa essa posição ficar num lugar meio de pausa entre as posições do Sukhasana, que hoje a gente tem várias. Deixando a coluna curvar. Percebam a conexão dos pés. Agreguem nessa posição uma respiração mais consciente. Retorna o tronco e cruza a direita na frente. Hoje é uma prática bem para quadril, gente. Cai na flexão para frente e faz uma pausa. Daí, Vitor, vai controlando essa curvatura, tá?
tentando manter o tronco o mais baixo possível, lá por baixo, vão caminhando, levando o peito de vocês de frente para a perna direita. Caminha para a direita, traz a mão no bolster à direita, estende à esquerda. Isso. Agora começam a fazer os ajustes. Pressiona a mão direita, leva o lado esquerdo do quadril de volta. Estende o braço esquerdo, mão direita no bolster, velhinha. Estende a mão esquerda na frente da perna direita. Aí. Agora, se está tudo bem, Sandra e Vitor, vocês estão com os dodóis aí mais aflorados. Se não der para fazer a rotação de costelas, agora não faça. Os demais rotem o lado esquerdo da costela, a esquerda para a direita. Não, Miguel fica lá. As costelas da esquerda vão em direção à perna direita e as costelas da direita sobem. E você vira o tronco completamente lá para o lado direito. Vira o rosto um pouquinho, deixando a cabeça num ponto neutro. Desfrute. Vem caminhando lá por baixo, vai indo lá para o lado esquerdo. Traz o teu peito de frente para a coxa esquerda. Mão esquerda no bolster e organiza. Lado direito do quadril assentado no bolster. E começa a levar as costelas da direita, descem em direção à perna esquerda. E as costelas da esquerda sobem. Isso. Daí, Sandra, tu pode curvar bem em cima dessa perna. Se tá tudo bem. Estender mais esse braço. Respira na posição. Vai para o centro, não sobe. Para alguns que estão sem nenhuma questão de quadril, pode ser um pouco mais intenso estendendo os braços. Os demais regulem. Aprofundando, deixando a posição respirar. Retorna o tronco e cruza a esquerda na frente. Faz esse cruzamento fechadinho, levando o pé direito para o lado esquerdo do tapete e o pé esquerdo para o lado oposto. Cai na flexão para frente. Aí, tudo bem, Fabiana? Achou os grampos de cerco nas costas? Respira. Caminho lá para o lado esquerdo. Deixa o peito de frente para a coxa esquerda. Traz a mão esquerda do lado. Estende o braço direito. Rotação de costelas, de tronco. Subindo o ombro esquerdo. Descendo o direito, estendendo o braço direito, deixando o lado direito do quadril bem assentado. Lá por baixo, vem caminhando para o segundo lado, volta, vai lá para o lado direito. Mão direita do lado do bolster, estende o braço esquerdo.
rotaciona as costelas, cai numa flexão para frente, volta para o centro. Retorna o tronco, deita com a cabeça em bolster e vamos fazer uma pausa com os joelhos dobrados e os pés no chão. Então, olhos fechados, a gente tem mais posições sentadas. Eu fui amorosa ter essa pausa para você. Deixa a coluna bem solta. Podem juntar a sola dos pés e derrubar os joelhos para baixo. Ou ficar com os joelhos dobrados e os pés no chão. Essa pausa ela é bem à vontade. Ou fica com os pés juntos com os joelhos para as laterais. Ou com os pés no chão e a coluna simplesmente solta. Então deixa passar para alguns vem uma dor em faixa no meio das costas, deixa isso passar. Deixe a posição respirar. Agora vocês vão tirar o bolster do rodapé. Vocês vão sentar lá pertinho do rodapé sem bolster. Vitor, se tu precisar botar o bolster, tu bota, tá? Vamos ver como é que vai ser. Cruzando a direita na frente. Deixa o bolster aí do lado. Cruza a direita na frente. Haroldo, encosta bem teu quadril lá no rodapé. A coluna bem apoiada. Então, organizou o quadril, organizou a coluna apoiada na parede. Miguel vai com o bumbum mais para trás. Coloque a mão no chão e empurre o bumbum bem para trás. Deixa bem encaixado. Faz o cruzamento fechado, com esse laço bem no meio das canelas mais fechado. Trazendo o teu calcanhar esquerdo mais para frente, Silvia. Isso. E venham caindo numa flexão para frente. Agora num outro ângulo. Soltando a cabeça. Vai devagarinho, o Vitor também vai devagarinho. E se não dá para curvar, não curva, só cruza a perna ali um pouquinho. Retorna o tronco e troca o cruzamento. Esquerda na frente. Agora vai lá e empurra o quadril para trás, sempre acomodando. Ai, muito bom. Cai na flexão para frente. Hoje, gente, é uma cirurgia de quadril e de lombar. Ai, não quero fazer nada. Já tem que usar todas essas muletas. É, né? Cai na flexão para frente. Vamos lá, Miguel. Respira, relaxa os joelhos. Vem se entregando mais.
Vê se vocês não estão de uma forma defensiva dentro da posição. Então, encontre um lugar que tu não precise ficar se segurando, a mente brigando com a posição. Agora eu quero que todo mundo retorne o tronco, levante e caminhe. Vamos integrar. Ainda lembra como caminhar. Integrar no quadril, no pé, na coluna. E é assim, a gente vai meio que mancando. Quatro técnicas, criança. Isso mesmo, quatro técnicas. Doenças, quadril, tudo. Lá nos quartos. Todo mundo correu aí, caminhou um pouquinho? Vocês vão sentar lá no rodapé de novo. Vão encostar as costas na parede. E vão apoiar bem o quadril bem assentado. Vocês vão deixar as costas bem apoiadas, com a direita na frente cruzada. Cruza a direita na frente da esquerda. Hoje é um monte de sucata. Assim. Aí. Tragam as costas, os dois ombros bem alinhados na parede. Certo? Traz a mão direita do lado direito e encoste o minguinho de vocês lá no rodapé. O outro vai ser lá na porta. E daí não é essa mão aqui, ó. Essa mão mais lá um pouquinho. Aí, Vitor, tira esses trem daqui. Tudo bem? Tá? Agora vocês vão subir a mão esquerda e vão botar o dorso da mão esquerda em direção à parede. Isso. Uns vão alcançar a parede e outros não. Tá tudo certo. Desliza essa mão direita com o cotovelo. Agora flexiona um pouquinho o cotovelo direito. Desliza para o lado direito. Fica bem lateralizado. E agora essa mão esquerda vira a palma em direção à cabeça. Deixa o cotovelo esticado. Isso aí. Então a mão direita empurra o chão. Leva o lado esquerdo do quadril de volta. E vocês vêm fazendo esse trabalho com a mão esquerda lá por cima. Anda mais com a tua mãozinha lá pro lado. Flexiona o cotovelo. E vai com a mão mais lá pro lado da faixa. E vai. E não deixa isso aqui sair daí. Vai. Aí, flexiona o cotovelo para fazer uma alavanquinha. Não pode ser assim. Sim? Abre bem os dedos das mãos. Volta. Traz agora a mão esquerda lá do outro lado, encostando o minguinho no rodapé. Sobe a mão direita e leva o dorso da mão na parede. Estendeu lá, cresce. Agora gira a mão e vai indo lá pro lado esquerdo. Foi. Sou defeituosa, um braço alcanço na parede. Tu viu que a gente encontra as diferenças? Flexiona o cotovelo esquerdo. Vai estendendo todo esse lado esquerdo. Aí, Vitor controla lá. Respira. Retorna. Desce o braço. Troca o cruzamento de pernas colocando a esquerda na frente. E cai numa flexão para frente. Ai. Respira lá. Abre bem os dedos. Estende os braços quem pode. Quem não pode, empurra a mão no chão e empurra as costas para trás. Retorna o tronco. Coloca o bolster no rodapé e deita com a cabeça no bolster, com os joelhos dobrados e os pés no chão.
fazendo uma pausa, literalmente, de joelhos dobrados e pés no chão. Então a gente chama isso de adaptabilidade, essa coluna que curva e depois essa coluna que abre e estende. Receba toda a coluna. Volta a respirar. Então, é uma prática que impacta essa higienização do quadril e a coluna como um todo. Entra intencionalmente nesse momento de pausa, sem antecipação. E de novo a gente vai sentar no bolster, do ladinho e senta no bolster. Vai levar, cruzar a direita na frente. Vamos lá, Santos. Desiste. Estende os braços à frente do rosto. Une as palmas. Junta os dedos, entrelaça. Empurra as palmas para o centro da sala. E agora, empurrem os joelhos, empurrem os pés para baixo. Empurre a faca dos pés no chão. Empurra os joelhos para baixo. A coluna cresce. Volta um pouquinho e organiza a tua coluna. Eu queria que vocês deixassem a coluna bem apoiada lá. Bem encostada. Aí. Agora comece a estender os braços lá para cima, criando esse espaço dentro dos ombros. E vão exatamente até onde vocês conseguem manter os cotovelos um pouquinho mais estendidos. Isso aí. Levando os minguinhos um pouco para trás, abrindo os polegares para frente, com essa extensão de cotovelos. Respira lá. Volta os braços para frente do rosto, volta as palmas para frente dos teus olhos e troca o entrelaço de dedos. A gente muda o polegar ali, né? O indicador, na verdade. Empurra as palmas para o centro da sala e puxem bem os polegares para baixo. Agora levem lá para cima, criando um espaço lá dentro do ombro. Isso, Miguel. Sustenta a posição, levando esses minguinhos como se fosse a tomar uma bandejinha. Ou a bandeja está na frente do rosto, um pouquinho mais atrás. Cria o espaço. Cresce a coluna. Empurre as pernas para baixo. Empurra a faca dos pés no chão. Uma força, são forças opostas. Retorna os braços. Solta, relaxa. E cai numa flexão para frente. Ai. Deixa essa coluna bem curvada. Retorna o tronco, troca o cruzamento de pernas e
cai numa flexão para frente. Eu prometo que é a última. Curva bem a coluna. Agora eu quero que vocês subam um pouquinho a cabeça e curvem mais a coluna num lugarzinho que ela nunca curvou. Tá bom aqui. Vamos devagar, né? Aí, venham pra lá. Agora deixa a cabeça mais soltinha. Respira na posição. Retorna o tronco e deita com a cabeça no bolster, com os joelhos dobrados e os pés no chão. Deixa os braços soltos ao lado do corpo. Juntem a sola dos pés, derrubem os joelhos para baixo. Cruzando as pernas exatamente na mesma posição que a gente estava sentada, direita na frente da esquerda. Isso. E deixe os joelhos caírem nas laterais e deixe a posição expor a restrição de quadril. Feche os olhos. A gente está expondo aqui o padrão do quadril. Para alguns a pelve fica bem torta e não tem problema nenhum. Não tenta corrigir, porque nós somos tudo tortinho mesmo. Deixe essa assimetria, se tiver, vir à tona. Para alguns de vocês pode criar uma alavanca que dá uma fisgadinha na coluna. Deixa vir também. Vocês vão levar a lombar um pouquinho em direção ao chão, mas não precisa apertar. Alguns corpos, algumas colunas encostam no chão e outras não. Então é como se tu recolhesse o bumbum um pouquinho para dentro. Subem um pouquinho baixo o ventre e vocês vão subir a perna direita para o teto. Antes de 90 graus, já vão ativar o pé e vão deixar a perna esquerda exatamente onde ela está. Estica. Apoia aqui. Puxa bem abaixo dos dedos do pé. Estica o joelho. Rota a coxa direita para dentro. Eu vou ficar de tua parede um pouquinho, tá? Sustenta. Sobe um pouquinho mais, Haroldo. Estica muito o joelho. Preservem essa lombar indo em direção ao chão. Preservem a sucção do abdômen. E devagar venham levando a perna de volta lá em frente à canela esquerda. Respira. Cruza a perna, velhinha. Organiza, respira. Sem antecipação. Agora, sem movimentar muito a coluna e nem o quadril, troque a movimentação de perna devagar, colocando a esquerda na frente. Isso. Tudo bem? Como a gente ordena, né? Ela expõe, é que está mostrando o circuito dela. Fecha um pouco mais. Aí. Levem a lombar em direção ao chão. Suguem um pouquinho baixo o ventre. E subam a perna esquerda. Foi. Subiu.
Relaxa bem teu joelho direito. Ai. Puxa a base dos dedos do pé esquerdo. Gira a coxa esquerda um pouquinho para dentro. Sustenta a posição. Foi. Sobe um pouquinho mais a perna, Silvia. Desçam bem a base da lateral do pé dos dedos. Desce bem. E devagar retorna, levando de novo a perna para o cruzamento, cruzando a esquerda na frente da direita. E fica lá. Respira, integra. Mantenha a respiração organizada. Cessem todos os esforços, deixem os olhos fechados. Mas assim, tá puxando igual. Tá? Solta as pernas. Na borda do corpinho. É uma dor ruim? Muito forte? Não, pra mim tá. Tá. Respira lá. Junta a sola dos pés e derruba os joelhos para baixo. Deixando os braços ao lado do corpo. Aproxime um pouquinho a coluna em direção ao chão. Fazendo os pés mais perto do quadril. Entrelacem as mãos no melhor entrelace. Ou por baixo da cabeça. Ou segura nas laterais. Daí, Silvia, vai lá no céu. Um pouquinho. Aproveita junto. E vão se entregando de alguma forma. Trazendo os pés para próximos de vocês. Deixe a posição trabalhar para vocês com zero esforço. Fazendo uma rápida desconexão da fase anterior, do esforço, do foco, da ação, da intensidade, da dor, do amortecimento. Deixa tudo isso ficar para trás. Agora, exatamente ao mesmo tempo, subam os joelhos e põem os pés no chão. Tuque. Junto. Aí. Pressione um joelho no outro. Pressione uma coxa na outra. Subam a perna direita, deixando os joelhos lado a lado. Ativa o pé. Deixando esse pé ativo, tirem os braços do entrelace. Aí. Super dobra de tornozelo. Pressão entre joelhos e coxas. Não deixe essa pressão sumir. Rotem a coxa direita para a direita. Isso, Silvia. Botando o calcanhar direito um pouquinho para a direita. Puxem bem a base. Não muito, Silvia. Volta um pouquinho. Aí. Puxa a base de todos os dedos para baixo. Sustenta a posição. Dobra essa perna e abraça. Abraça esse joelho e puxa.
puxadinho, bem na linha do ombro. Bota o pé direito no chão, desce os joelhos lado a lado, com essa pressão entre os joelhos, sobe a perna esquerda, ativa o pé, puxa a base dos dedos para baixo, empurra o calcanhar para longe, pressiona uma perna na outra, puxando bem a base dos dedos para baixo. Aperta os joelhos, pressiona as coxas. Dobra esse joelho esquerdo e abraça ele e puxa. Puxa, faz uma dobra bem dobrada e traz bem na linha do teu ombro esquerdo. Agora todo mundo vai puxar um pouquinho mais, vem. Aí. Soltem as pernas e soltem os pés. Deixem. Sandra, eu vou te dar um segundo bolso para eu te botar embaixo das puxas. Vitor, tu quer um segundo bolso ou não tá bom assim? Não, tá bom. Meus amores, velhinha. Eu quero. Soltem tudo que toca o chão. Toda a coluna. Venham intencionalmente já botando o sistema em repouso. Venham soltando a nuca. Quer uma cobertorzinha assim? Alguém quer cobertor? Soltem toda a coluna vertebral. Os grupos musculares das costas. A região posterior das pernas até os calcanhares. Deixem a ação da gravidade literalmente absorver toda a densidade do teu corpo denso, que é o corpo físico, e deixando o teu corpo de energia ficar leve, perceptível. Relaxa o couro cabeludo, os músculos da face, as pálpebras do nariz. Soltem bem os maxilares, a garganta, os ombros, os braços.
Deixe a região torácica bem relaxada. Relaxa as costelas, o coração, os pulmões, o abdômen, a região pélvica, as pernas e os pés. E abram intencionalmente o relaxamento de vocês. Trazendo para essa posição uma memória de bem-estar.
Venham buscando uma respiração consciente, mobilizando as extremidades, as mãos, os pés. Espreguicem. E vamos acomodar o quadril. Cruzando as mãos em ângulos mudar. E todos os seres tenham se beneficiado com esta prática. Abençoamos e agradecemos a todas as coisas e seres do universo. Que todos os seres, em todos os lugares, estejam em paz e protegidos. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Inspira. Hari Om. Namastê. Muito obrigada. Podem fazer uma flexão para frente. E até a nossa próxima prática, que pode ser amanhã. Às vezes. Amanhã folga, depois da manhã a gente vem. Todo mundo em casa protegido? Hã? É, né? Tinha quase que a 9ª Sinfonia do Brasil no céu. Precisa ser de homem para fechar a janela, pelo jeito. É, eu acho. É, dessa casa centenária. Estava só